Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Relacionamento com pessoas difíceis. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos, e o primeiro deles será o que são pessoas difíceis. Em segundo lugar, vamos falar sobre características das pessoas difíceis. E em terceiro e último lugar, vamos falar como se relacionar com pessoas difíceis. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. O que são pessoas difíceis? Portanto, vamos neste momento fazer uma definição de pessoas difíceis. Podemos definir o termo pessoas difíceis como sendo os indivíduos que, em suas relações sociais e interpessoais, demonstram ser ambiciosos, invejosos, individualistas, temperamentais, exibicionistas, intimidantes, punitivos e etc. Uma visão pontual bíblica de pessoas difíceis, o que nós podemos relatar é sobre as desqualificações que a Bíblia aponta para as pessoas difíceis. A Bíblia Sagrada não apresenta de forma sistêmica o caráter das pessoas difíceis, porém apresenta desqualificações inerentes a estas pessoas, que não está restrita somente ao comportamento temperamental, classificando-as como pessoas que não podem se relacionar com o seu próximo e muito menos com Deus. Estas 15 desqualificações estão tipificadas nas chamadas obras da carne. E então nós podemos ler na Epístola aos Gálatas, capítulo de número 5, versículos 19 a 21, que diz o seguinte: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissenções, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Portanto, dentro desta lista de 15 desqualificações inerentes às pessoas que prejudicam esta relação interpessoal, a Bíblia mencionou neste texto que nós lemos a prostituição. E o que é a prostituição? Manter relações sexuais ilícitas sob a forma de remuneração. Em segundo lugar, a impureza, realizar condutas pecaminosas e ter pensamentos cheios de iniquidades. Em terceiro lugar, a lascívia, manter condutas ultrajantes, despertando em outrem o desejo sexual. Em quarto lugar, idolatria, adorar ídolos, algo ou alguém no lugar de Deus. Em quinto lugar, feitiçarias, induzir as pessoas a fazerem o que não querem através de obras de bruxaria. Em sexto lugar, inimizades, sentir ódio ou mal querer a alguém. Em sétimo lugar, porfias, manter disputa e oposição a alguém sem nenhum motivo. Em oitavo lugar, ciúmes, sentir despeito de alguém por possuir um bem ou ter alcançado uma vitória. Em nono lugar, iras,
ter o sentimento de raiva de outra pessoa com espírito agressivo. Em 10º lugar, discórdias. Manter desentendimento permanente por diferenças de pensamentos. Em 11º lugar, disenções. Promover divisões entre as pessoas por diferenças de pensamentos. Em 12º lugar, facções. Promover a formação de grupos de pessoas para causar perturbações no meio social. Em 13º lugar, invejas. Cobiçar as coisas dos outros ou querer ser melhor do que os outros. Em 14º lugar, bebedices. Ato de se embriagar com bebidas alcoólicas, perdendo a sensatez. Em 15º lugar, glutonarias. Ato de comer em demasia, ultrapassando o limite da saciedade. Portanto, estas características, estas desqualificações mencionadas em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, caracterizadas como obras da carne, ela traz em seu bojo, quem possui essas desqualificações, algo difícil de se relacionar. Por exemplo, você se relacionar com uma pessoa que sempre causa discórdias, ou se relacionar com uma pessoa que tem inveja, ou se relacionar com uma pessoa que só vive sentindo ódio das outras pessoas. Portanto, estas desqualificações das obras da carne coloca na pessoa que detém esta desqualificação a condição de ser uma pessoa difícil de se relacionar, ou seja, que uma pessoa em que há dificuldades de uma relação pessoal de forma equilibrada. Mas passemos agora a falar quanto às histórias bíblicas de relacionamentos difíceis. A palavra de Deus apresenta vários tipos de relacionamentos difíceis entre os personagens bíblicos. Porém, vamos neste contexto mencionar 2 episódios que tiveram como motivo de dificuldade nestes relacionamentos a inveja, como nós falamos agora há pouco, como obra da carne. A inveja de pessoas bem próximas à pessoa que foi invejada. Então, neste contexto, a inveja, ao estar na mente, na alma dessa pessoa, ocasionou um relacionamento difícil, com perturbações, com problemas seríssimos. Então, um exemplo bem prático disso é de Miriam e Arão, melhor dizendo, que sentiram inveja de Moisés. Moisés foi um homem escolhido para liderar Israel rumo à terra prometida. Deus falava com Moisés face a face. Então Miriam e Arão, seus irmãos de sangue, com o pretexto de que Moisés tomara como esposa uma mulher cuxita, falaram contra ele e ainda se rebelaram contra Moisés, pondo à prova se Deus somente falava pela boca de Moisés ou pelas respectivas bocas deles também. E nós podemos ver este episódio triste no livro de Números, que está no Antigo Testamento, em seu capítulo de número 12, versículos 1 a 2, ou 1 e 2, que diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. O Senhor ouviu isto
que Miriam e Arão falaram de Moisés. E imediatamente os repreendeu, afirmando que com Moisés Deus falava boca a boca, ou em sonhos, se dando a conhecer e de forma exemplar. O Senhor, nosso Deus, pune Miriam com uma lepra. E antes que punisse Arão, este se arrependeu. Arão se arrependeu e pediu a Moisés que rogasse pelo Senhor, pelo perdão da abominação de rebeldia que cometera em invejar o seu irmão e de falar e de se rebelar contra Moisés. E nós podemos ler na sequência em Números capítulo 12, versículos 3 a 12, que diz: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós, três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta. Eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu, e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Por amor aos irmãos, e vendo o sincero arrependimento de Arão e Miriam, Moisés pede ao Senhor a cura de Miriam. Porém, o Senhor determina que por 7 dias ela seja detida fora do arraial e depois recolhida. Números capítulo 12, versículos 13 a 16 diz: Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Portanto, neste episódio, nós vemos um relacionamento difícil entre irmãos. E que, se não for a intervenção da mansidão de Moisés, do amor de Moisés para com os irmãos, certamente o desfecho, o desenlace desta relação seria muito mais trágica. Então observe que aqui nós temos uma relação difícil em família e que deve ser administrada conforme nós vamos determinar mais à frente na lição. Um segundo exemplo bastante, vamos dizer assim, que denota também a inveja, foi a inveja de Corá, Datã e Abirã contra Moisés. Corá, Datã e Abirã se rebelam contra a liderança de Moisés e Arão.
reunindo 250 líderes, dizendo que todos são santos e por isso não deviam reconhecer Moisés e Arão como os escolhidos de Deus para liderarem o povo, desacatando então as ordens ditas por Moisés. E este episódio nós podemos ler em Números, capítulo de número 16, versículos 1 a 3, que diz: Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Rubem. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Moisés fala a Corá que todos se apresentem ao Senhor pela manhã, com fogo no incensário, para se saber quem é santo e quem não é. E ao mesmo tempo admoesta a Corá, por já não bastar a ele a honra de servir ao Senhor na tenda da congregação, afrontar Arão querendo ser sacerdote no lugar dele. Olha que relacionamento difícil. Agora, entre pessoas de um mesmo grupo, os israelitas, que saíram do Egito, que viram as maravilhas do Senhor, e agora estavam a ter uma discórdia com relação à liderança e santidade. Então vamos ver Números capítulo 16, versículos 4 a 11, que diz assim: tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo, que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitar incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, acaso é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar, Corá, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor. E Arão, que é ele para quem murmureis contra ele? Corá levantou aqui 250 líderes contra Moisés. Uma situação extremamente difícil. E após Moisés falar isso, em seguida Moisés manda chamar Datã e Abirão, que o desobedecem e não vão ao encontro de Moisés, e murmuram dizendo que foram levados ao deserto para morrerem, e que Moisés deseja ser príncipe sobre eles e o povo. Observe que tamanha disenção, divisão, que estes homens estavam a promover no meio dos israelitas. Números capítulo 16, versículos 12 a 14, diz assim: mandou Moisés chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Porventura é coisa de somenos que nos fizesse subir de uma terra que emana leite e mel para fazer-nos morrer neste deserto? Senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que emana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança.
Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Olha o ato de rebelião. Na sequência da história, até aqui relatada, então Moisés diz a Corá que todos se ajuntem em frente à tenda da congregação, com seus respectivos incensários, e o Senhor então aparece a todos dizendo a Moisés e Arão que se apartasse daquele povo, pois os consumiriam com fogo. É o que nós podemos ler em Números capítulo 16, versículos 15 a 21. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento levei deles, e a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e todo o teu grupo ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. Tomai cada um seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei-o, cada um o seu perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, neles puseram fogo sobre eles, deitaram incenso e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Disse o Senhor a Moisés e Arão: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei num momento. Moisés então intercede pelo povo a Deus. E após essa intercessão, Deus manda que todos se afastem do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E estes 3 homens foram tragados então pela terra, conforme Moisés predissera. E o Senhor também consumiu com fogo os 250 homens que se rebelaram com Corá. E assim foi confirmado que Deus era com Moisés, e dera somente a ele, ou seja, a Moisés, a prerrogativa de liderar aquele povo. Números 16, 22 e 35 diz assim a palavra do Senhor: mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem indignar-te-ás contra toda a congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda esta congregação dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirã. Então se levantou Moisés e foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E disse à congregação: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Observe que nos 2 exemplos mencionados, no primeiro, a reação de Moisés frente
A rebeldia de Miriam e Arão foi de mansidão. E no segundo, frente à rebeldia de Corá, Datã, Abirã e dos 250 líderes israelitas, foi de domínio próprio, não se deixando levar pela ira, pelo ódio. Certamente foram relacionamentos demasiadamente difíceis, com momentos de tensão e de afloramento animalesco da natureza humana. Porém, Moisés, segundo o presidir do Espírito Santo, administrou muito bem esses momentos desagradáveis. Passemos a ver agora o item número 2 da lição, que fala sobre as características das pessoas difíceis. O apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, a quem considerava como um amado filho, aponta na segunda carta a Timóteo os males e as corrupções dos últimos dias, mencionando estes dias como dias difíceis com relação aos tipos de comportamento dos homens. Tendo enumerado pelo menos 17 características inerentes às pessoas difíceis, as quais nós passamos a mencionar a seguir. Portanto, no primeiro ponto da lição, nós estudamos sobre as desqualificações dos homens que os tornam difíceis, ou seja, as desqualificações que fazem com que eles sejam, em determinados momentos, pessoas difíceis de se relacionar. Nesse segundo ponto da lição, nós vamos falar sobre comportamentos advindos destas desqualificações, que são as obras da carne. Então vamos ler na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3, versículos de número 1 ao 5, estes comportamentos maléficos e de corrupção dos últimos dias. Diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3, versículos 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. E neste ponto, neste texto que nós lemos, nós podemos identificar aqui pelo menos 17 comportamentos que caracterizam pessoas difíceis. O primeiro que o apóstolo Paulo mencionou foi egoístas. São as pessoas que só pensam em si mesmos, visando os seus próprios benefícios em detrimento dos interesses alheios. Em segundo lugar, os avarentos. São as pessoas apegadas aos bens materiais e ao dinheiro. Em terceiro lugar, os jactanciosos, que são as pessoas vaidosas, que se gabam dos seus feitos, demonstrando uma falsa autossuficiência. Em quarto lugar, os arrogantes, são as pessoas prepotentes, que tratam as outras pessoas com desprezo, se achando superiores a elas. Em quinto lugar, os blasfemadores, que são as pessoas que denigrem a reputação de alguém e difamam o caráter moral de uma pessoa de forma a ultrajá-lo. Em sexto lugar, os desobedientes aos pais, que são as pessoas que não honram os pais com a obediência incondicional.
Em sétimo lugar, os ingratos. São as pessoas que não agradecem as benesses e favores recebidos, ou não agradecem de forma voluntariosa, sendo mal agradecido. Em oitavo lugar, os irreverentes. São as pessoas que não têm respeito e nem educação no trato com as outras pessoas. Em nono lugar, os desafeiçoados. São as pessoas que não nutrem afeição por ninguém. São frios e demonstram não ter sentimento. Demonstram nenhum sentimento de bem-querer para com o próximo. O décimo, implacáveis. São as pessoas que não perdoam e se agradam de aplicar ações punitivas a outras pessoas. 12º lugar, 11º, caluniadores. São as pessoas mentirosas que imputam aos outros atos ou condição moral não reais e verdadeiras. E não verdadeiras. O 12º, sem domínio de si. São as pessoas que agem por impulso, de modo intempestivo, para agredir e oprimir os outros. Em 13º lugar, cruéis. São as pessoas bárbaras em suas atitudes, visando maltratar o seu próximo, psicológico ou fisicamente. Em 14º lugar, os inimigos do bem. São as pessoas inclinadas a sempre fazer o mal aos outros. Em 15º lugar, os traidores. São as pessoas que agem com deslealdade e sem fidelidade, traindo a confiança de alguém. Em 16º lugar, os atrevidos, que são as pessoas que se metem em assuntos ou problemas que lhe não são pertinentes, não respeitando os direitos dos outros. Em 17º lugar, os enfatuados. São as pessoas soberbas, que demonstram um orgulho exacerbado, demonstrando ser o que não é. Eis aí 17 tipos de comportamentos dos homens que o tornam difíceis em seu relacionamento. Na realidade, não são só as pessoas com temperamentos e personalidades beligerantes que são difíceis. Para nós cristãos, qualquer comportamento advindo de nós mesmos ou de outras pessoas com as características que nós acabamos de mencionar de comportamento, estas pessoas são difíceis. E por isso devemos estar atentos de forma vigilante e em oração permanente em tudo, inclusive nos nossos relacionamentos interpessoais, familiares, conjugal e etc. Passemos então agora, já que nós vimos as desqualificações de pessoas difíceis e os comportamentos das pessoas difíceis, passamos agora a estudar o item 3, que fala como se relacionar com pessoas difíceis. A Bíblia Sagrada não apresenta de forma sistêmica como se relacionar com pessoas difíceis. Porém, apresenta virtudes inerentes a uma pessoa, de modo que, se ela aplicá-las em suas relações interpessoais, terá naturalmente a facilidade de se relacionar com as pessoas, sejam de fácil ou de difícil relacionamento. E nós tornamos a repetir que estas 9 virtudes estão tipificadas no chamado fruto do Espírito, que está em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23. Portanto, se eu desenvolver em meu ser, deixar o Espírito Santo presidir o meu ser, através destas virtudes do Espírito Santo, ou seja, o fruto do Espírito Santo, então eu estarei, vamos dizer assim, preparado para enfrentar qualquer tipo de situação, qualquer tipo de relacionamento pessoal, seja fácil ou difícil. Gálatas capítulo 5,
versículos de número 22 a 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Com estas coisas não há lei. Observe que Moisés, nos dois episódios de seu relacionamento extremamente difícil, de muita tensão, o primeiro com Arã e Miriam, ele usou da mansidão. No relacionamento com Corá, Datã e Abirão, ele usou o domínio próprio. Apesar de a ira tomar a alma dele, ele teve o domínio próprio. E orou e falou com Deus. Portanto, para se preparar para relacionamentos difíceis, nós precisamos desenvolver as virtudes, as 9 virtudes do fruto do Espírito Santo, na qual nós passamos a agora comentar. Primeiro, o amor. Este amor é o amor incondicional, capaz de amar até mesmo os próprios inimigos. E o Senhor Jesus, em seu Evangelho, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 5, diz assim, do versículo 46 ao 48, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Isso aqui é Jesus falando. Versículo 47. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Observe que o Senhor Jesus aqui, ele determina, chama a atenção para amar até os inimigos. E isso, pela natureza humana, não é possível. Só é possível se o Espírito Santo presidir esta natureza humana, este ser. Aí ele tem essa capacidade de amar de forma incondicional. Do contrário, a natureza humana sempre vai buscar o ódio, a vingança. Em segundo lugar, a segunda virtude é a alegria. É a alegria que independe das circunstâncias, sejam boas ou ruins, que vivemos, sendo esta alegria de caráter permanente, por ter sido alcançado pela graça da salvação em Jesus Cristo. Então o homem que tem esta virtude, ele sempre está alegre, independente do que esteja acontecendo ao seu redor. E se houver um relacionamento difícil, a alma dele não vai se entristecer, ele estará sempre alegre, porque ele tem a confiança em Deus. A segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. O apóstolo Paulo falando, dizendo o seguinte: eu tenho uma alegria transbordante na minha alma, apesar dos grandes problemas que estamos a enfrentar, das situações difíceis. Como terceira virtude, nós temos a paz. É a paz caracterizada de forma tridimensional. Na dimensão vertical, paz com Deus. Na dimensão horizontal, paz com o próximo. E na dimensão em profundidade, paz consigo mesmo. Na carta aos Romanos, capítulo de número 5, versículo 1, nós podemos observar esta paz vertical, ou seja, a paz com Deus. Diz assim a palavra: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 12, versículo 18, nós temos então aqui uma paz relacionada à paz horizontal com o próximo.
Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E em Filipenses, capítulo de número 4, versículo 7, aqui se menciona a paz consigo mesmo, quando diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Como quarta virtude, nós temos a paciência. A paciência se reflete na capacidade de suportar as perseguições e incompreensões dos outros. E é o que nós podemos ler em Efésios, capítulo de número 4, versículo 2, que diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Tudo aqui fala de várias virtudes do fruto do Espírito. Em quinto, nós temos a benignidade. A benignidade é a capacidade de ser gentil para com os outros, ou seja, demonstrar delicadeza em todas as ações em relação ao próximo. É o que nós podemos ler na carta a Tito, escrita pelo apóstolo Paulo, em seu capítulo de número 3, versículos 12 ao 15, que diz o seguinte: quando te enviar Artemas o Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali, encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúdo quantos nos amam na fé, a graça seja com todos vós. Portanto, aqui o apóstolo Paulo falou a Tito que a distinção deles era das boas obras que eles faziam. Em sexto lugar, a bondade, que é a capacidade de praticar o bem a todos, sem qualquer interesse particular ou de recompensa. E nós podemos ler isso em Romanos, capítulo 15, versículo 14, que diz: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos ademoestardes uns aos outros. Em sétimo lugar, como virtude do fruto do Espírito, nós temos a fidelidade, que é a virtude através de atos e práticas o cristão demonstra ser fiel a Deus e ao próximo, independente das circunstâncias. E nós podemos ler isto na primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Portanto, aqui um princípio de fé, um princípio de demonstração de fé, de fidelidade. Em oitavo lugar, como virtude do fruto do Espírito, nós temos a mansidão, que é a virtude de, em meio a verdadeiras situações desagradáveis e de perturbação, a pessoa se manter serena e pacífica. E nós podemos ler mais uma vez na primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo 20 a 23, que diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 23. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, porque também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca.
pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. E por último, nós temos o domínio próprio, que é a virtude de controlar as paixões da carne, ou evitar palavras e atos que não corroboram com a vontade de Deus. E nós podemos ler na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 13, que diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, aqui um exemplo prático de domínio próprio, de suportar todas as coisas sem haver uma ação por impulso. Portanto, estas 9 virtudes que compõem o fruto do Espírito Santo, ao ser desenvolvida num ser humano, ele estará capacitado para realizar todo e qualquer relacionamento, seja fácil ou difícil. E nós temos aí então o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Concluindo a aula de hoje, somente pelo presidir do Espírito Santo em nossas vidas é que podemos enfrentar as mais diversas situações de dificuldades e de aflições. Até mesmo um relacionamento, por mais difícil que seja, será administrado com excelência se tivermos a sabedoria divina. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.